Olá, tudo bem? Hoje falaremos aqui sobre o indicador mais importante da indústria. Aquele que será o braço direito de todos que queiram aumentar a produtividade de máquinas, linhas de produção, processos produtivos e assim elevar a quantidade e a qualidade da produção de qualquer empresa industrial, independente do ramo específico. Seja você da indústria automobilística, seja você da petrolífera, da indústria naval, da alimentícia ou de qualquer outro tipo. Se você deseja promover melhorias na área, seja de produção, manutenção ou qualidade, você precisa dominar o indicador sobre o qual eu vou falar aqui nessa aula. E quando eu digo promover melhorias, eu quero dizer encontrar os gargalos de produtividade, ou seja, aquelas pequenas etapas que estão comprometendo toda a produção e agir diretamente sobre esses gargalos. Por isso, eu vou mostrar um estudo de caso real de como uma equipe utilizou o OEE na prática dentro de uma empresa da indústria brasileira e conseguiu aumentar a produtividade de um processo de produção importantíssimo para o andamento de toda a produção da empresa em incríveis 34,8 pontos percentuais. E caso não tenha noção do quão valioso é um aumento nessa proporção, eu já adianto que esse projeto foi o principal responsável por colocar essa empresa em um outro patamar de mercado, conseguindo diminuir custos, aumentar a produção, captar clientes e muito maiores e também gerar um aumento no faturamento muito acima do esperado nos anos seguintes. Para vocês terem uma noção mais clara do impacto desse projeto, se um setor ele produz 10 mil peças boas em uma máquina e ela aumenta sua produtividade em 34,8 pontos percentuais, ela vai passar a produzir 13.480 peças. E se cada peça dessa é vendida por R$ 100, a empresa aumenta seu faturamento em R$ 348 mil. Um valor que pode ser a diferença entre a falência e o sucesso de muitas empresas por aí. Entendem por que eu digo que devemos dominar o OEE? O OEE, para quem ainda não sabe, ele é um indicador que mede a eficiência e a produtividade das máquinas e dos equipamentos. Sendo ele um indicador, antes de tudo, precisamos entender uma coisa. Os indicadores são as principais ferramentas de qualquer um que trabalhe na indústria. Seja você um operador, um coordenador, um gerente ou um diretor. Sem os indicadores, nada, absolutamente nada do que você tentar fazer para melhorar os processos e aumentar a produtividade tem a menor chance de dar certo. E como você deve saber, nós somos pagos exatamente para melhorar processos e aumentar a produtividade, gerar resultados. Seja você um operador, seja um técnico, um coordenador, um supervisor, um gerente, independente do seu cargo, a empresa te mantém no seu emprego para que você aumente a sua produtividade e a faça crescer cada vez mais. E tentar encontrar defeitos nos processos nas máquinas e depois consertá-los sem um indicador adequado é como um marinheiro do século XVIII navegar sem uma bússola. Simplesmente não pode dar certo. Isso porque são os indicadores que vão nos mostrar, primeiro, onde está o problema. Segundo, estão sendo efetivos em reduzir a intensidade do problema. Terceiro, o problema foi completamente reduzido. Então, são essas três perguntas chaves de qualquer projeto e são essas perguntas que o seu supervisor vai te fazer todo santo dia. E se você não sabe respondê-las, eu lamento, mas a confiança no seu trabalho, ela diminuirá cada vez mais até que a sua participação seja vista como um completo desperdício de orçamento, uma vez que ninguém sabe se o seu trabalho está sendo bem sucedido ou não. E fazer um acompanhamento detalhado e confiável dos processos e dos seus resultados é essencial para você conseguir promover melhorias e aumentar a produtividade da empresa. E é o que vai fazer com seus superiores confiarem em você e nas suas habilidades. E sem essa confiança, você não conseguirá ir até o fim com os projetos que você deseja implementar na sua área. O OEE ele é utilizado pela grande maioria das empresas mais produtivas do mundo e eu tive o prazer de aprender muito sobre ele durante a minha passagem pela Fiat, CNH, dentre outras empresas aí que eu pude trabalhar. E o OEE ele é tão importante que para uma indústria, com base em uma pesquisa da IQMS, uma multinacional de software, ela afirma que 58% das empresas da indústria dizem que é extremamente importante
ter o OE sempre à vista para que possam manter as linhas de produção funcionando sem problemas. Afirma também que 46% das indústrias diz que é extremamente importante rastrear o OE em tempo real por máquina para melhorar a eficiência da linha de produção. E 45% dos fabricantes de plásticos e produtores de borracha estão usando o OE para normalizar e dimensionar toda a sua produção. E uma grande parte das empresas mais produtivas do mundo, incluindo Fiat, Ford, Heineken, Coca-Cola, dentre várias outras aí, possuem toda uma gama de processos de melhoria operacional que são baseadas no OE. Usamos o OE porque ele nos ajuda a ver e compreender o nosso processo de produção. Ao quantificar e visualizar todas essas perdas da linha de produção e das máquinas, o OE não mostra apenas o que produzimos com os nossos recursos, mas também o que nós poderíamos ter produzido. Em outras palavras, o OE ele nos mostra o verdadeiro potencial da nossa fábrica e o que está impedindo ela de alcançar todo este potencial. Em suma, o OE é a bússola de qualquer funcionário da indústria que deseja promover melhorias e aumentos consecutivos de produtividade na sua área. E quem dominá-lo naturalmente será muito bem pago, muito bem remunerado por isso, né? Eu trabalhei boa parte da minha vida com o OE, principalmente na FIT e na CNH, e lá eu entendi a importância da medição adequada e pude acompanhar também e gerenciar grandes projetos que foram literalmente guiados pelo OE, o Indicador de Eficiência Global. E não é à toa que o OE é um conhecimento muito requerido em várias vagas de emprego aí por todo o país. Nós temos aí alguns prints de algumas vagas que nos mostram que está solicitando o conhecimento em OE. E a grande notícia é que o OE ele é um indicador de fácil aplicação e também de praticamente custo zero. E a partir do momento em que você aprende as melhores formas de obter os dados, calcular o indicador e utilizá-lo para os gerenciamentos dos processos. E nessa aula aqui de hoje, eu vou apresentar um estudo de caso de como uma equipe de profissionais implementou o OE dentro de uma empresa metalúrgica e com esse simples projeto foi o principal responsável por, no fim das contas, melhorar todos os indicadores financeiros da empresa, incluindo faturamento, lucro e fluxo de caixa. Meu nome é Túlio Martins, eu sou formado em engenharia mecânica e tenho aí mais de 10 anos de experiência em indústrias e empresas multinacionais, sempre trabalhando aí com foco em gestão da manutenção, engenharia de manutenção, em confiabilidade, em TPM, né, em implantar o TPM nas empresas, WCM e também desenvolvendo aí projetos para redução de custo. E durante essa caminhada, eu liderei e participei de diversos projetos que visavam, entre outras coisas, reduzir a zero defeitos de qualidade gerados pela máquina, né? Estender a vida útil dos componentes, eliminar a quebra dos equipamentos, aumentar a eficiência técnica das instalações, isso através do OE, também das máquinas e muito mais outros projetos aí. E tudo isso foi feito dentro de grandes empresas, como Fiat, Jeep, CNH Industrial, Mondelez Internacional e atualmente hoje estou trabalhando como consultor em TPM, né, na implantação do TPM aí nas indústrias. E além disso, hoje eu busco trazer aqui para a internet todo esse conhecimento para a galera que sente que pode ser mais produtiva no trabalho e que, para isso, precisa conhecer novas coisas, novos conhecimentos. Nesses últimos meses, e eu não consigo nem descrever o quão feliz eu fico com isso, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão se reinventando suas carreiras e também se desenvolvendo ao máximo com os conteúdos gratuitos que eu posto quase diariamente aqui nas minhas principais redes sociais, que são YouTube, LinkedIn e Instagram. Vocês podem ver aí os prints na tela, né, do pessoal fazendo esses depoimentos e me enviando essas mensagens. E é realmente muito gratificante tudo isso. E hoje eu vou estar aqui para poder passar um conteúdo ainda mais especial para você, algo que eu ainda não apresentei em nenhum lugar e que, francamente, pode fazer a diferença na carreira de vocês aí. Então, sem mais delongas, vamos ao estudo de caso hoje sobre como utilizar o OE para poder aumentar a produtividade de um processo de toda uma empresa em 34,8 pontos percentuais. O estudo de caso ele foi desenvolvido em uma empresa metalúrgica de São Paulo, que atende os clientes no setor automotivo, rodoviário, ferroviário e também construção civil,
com soluções em corte e dobra de aço. E também foram conjuntos soldados e perfilados. A empresa, então, ela tem como objetivo fazer a implementação do OE em uma das suas linhas de produção do setor de máquinas de corte a laser, como forma de gestão e monitoramento desse processo produtivo. E dessa forma fica bem mais fácil encontrar as oportunidades de melhoria que levam a melhores resultados de produtividade e também resultados financeiros. E muitos setores industriais dependem dos serviços realizados por metalúrgicos. Esses incluem dobras e cortes, né? E um dos mais procurados é a prestação de serviço de corte a laser, que tem como vantagem fazer cortes complexos e específicos sem deixar marcas e rebarbas. Isso reduzindo os desperdícios a quase zero. O problema do indicador de produção, né? A empresa aí já vinha acompanhando a sua produção com alguns indicadores, mas eles não eram suficientes para mostrar, e muito menos mostravam se existia alguma perda, se existisse essa perda, onde ela estava, quais são as oportunidades de melhoria no processo produtivo. O indicador que eles utilizavam somente mostrava a quantidade de quilos produzidos versus o objetivo em quilos como meta de produção. Apesar desse indicador mostrar se a produção estava batendo suas metas, ele escondia algo de extremo valor para a empresa, né? A capacidade total daquela linha de produção. Explicando melhor, com esse indicador era possível ver se existiam perdas de eficiência no processo, por exemplo, velocidade menor de produção, pequenas paradas e esperas, e etc. Mas ele não mostrava quais e quanto que eram essas perdas, e ainda não levava em conta mais alguns pontos, que era qual a capacidade máxima da linha de produção e o que impedia ela de alcançar isso, a qualidade final das peças produzidas. Pensando comigo mesmo, pense aqui comigo, vale a pena bater uma meta sem se preocupar com a qualidade? Não, né? E como definir uma meta se você não sabe a capacidade total de produção da sua linha, né? O outro problema destes indicadores é que eles somente mostravam o tempo em que o processo produtivo ficou parado, por causa de alguma atividade não produtiva. Depois, comparava estes tempos entre um mês e outro. Aqui parece um problema sério. O tempo que poderia ser usado para a produção efetiva era totalmente variado e ficava por definição do próprio operador. Tudo isso porque o tempo de parada por atividades que não agregavam valor no produto variava de mês a mês. E dessa forma, é simplesmente impossível fazer o planejamento da produção. E outros problemas também que ficaram bem claros com esses indicadores foram a falta de processo definido, ou seja, não havia separação das atividades produtivas, que agrega valor ao produto, e não produtivas do processo, aquelas que não agregam valor ao produto. Existiam muitas atividades que não faziam parte dos processos, fazendo com que os equipamentos ficassem parados para que os operadores realizassem tarefas não produtivas. Os motivos de paradas de máquinas eles eram bem genéricos, podendo não levar à causa raiz de uma parada. Não existia um processo claro de setup ou mapeamento do tempo planejado para haver uma troca de produção. Vamos aí ao objetivo do estudo de caso. Ao perceber que as perdas de produtividade ficavam cada vez mais frequentes, a equipe então decidiu implantar o OE com o objetivo de quê? Criar ações de melhorias para aumentar a eficácia da disponibilidade, da performance e da qualidade dos processos, mostrar os reais problemas da produção, identificando eles, analisando o índice do OE e os seus indicadores derivados, né? Criar novas soluções mais rápidas e eficazes para poder aumentar o faturamento e da competitividade do mercado. E como fazer isso, né? Obter maior disponibilidade, melhor performance e melhor qualidade, podendo servir mais e melhor para os seus clientes e ou desenvolver novos clientes potenciais e, consequentemente, melhorar a entrega, o custo e a qualidade. A implantação do OE, então, conforme eu vou apresentar aqui, ela ocorreu em 3 fases. Depois que eu mostrar as 3 fases da aplicação do OE, eu vou mostrar como foi feito para alcançar o ganho de produtividade em 34,8 pontos percentuais. A fase 1, na primeira fase,
foi trabalhado o mapeamento de eventos e com eles os dados para coletar e calcular o OE. Esse mapeamento foi feito da seguinte forma. Primeiro, definição das paradas planejadas e paradas não planejadas, quais eram, por que eram feitas, tempo gasto, etc. Segundo, mapeamento das atividades que compõem o setup. Como o setup era feito, o tempo gasto do setup, o motivo do setup e vários outros itens aí. O mapeamento e padronização das atividades produtivas, quais eram essas atividades, como elas eram feitas, o tempo gasto e etc. E com esses resultados, como resultado desses mapeamentos, foi possível coletar os primeiros dados para calcular o OEE e assim ainda iniciar a padronização do setup e de algumas atividades produtivas. Na segunda fase, foi a hora de colocar a ideia do indicador OE em prática, começando pela coleta de dados da produção e transformando todos esses dados em gráficos e relatórios. Alguns relatórios que foram gerados foram o relatório de OE, das paradas não planejadas, o indicador de evolução do setup, de evolução de indisponibilidade por parada de máquina, o índice de qualidade e também o índice de performance. E até aqui, todo o trabalho foi em cima de coletar e organizar informações. Nenhuma ação de melhoria aqui foi feita até o momento. Mas nessa fase, a gente já é possível ver as infinitas oportunidades escondidas de melhoria aí no processo. Essas oportunidades, elas nunca seriam encontradas sem esse trabalho de coleta de dados. Mas nesse ponto, dá para ver que a equipe de projetos de melhoria teriam diversos projetos aí para serem implantados nos próximos meses, nos próximos anos. E finalmente na fase 3, foi o momento de entrar para a ação, colocar a mão na massa aí, né? Com o indicador OE já disponível e com as suas informações em mãos para serem analisados, começaram a nascer diversos projetos de melhorias para serem implantados. Os projetos eles sempre foram definidos analisando o impacto que eles teriam no índice global de OE, daquela linha de produção. E todos os projetos seguiam as seguintes etapas. Identificar quais e quanto eram essas perdas de eficiência no processo produtivo, criar as ações e planos de melhoria, sempre divulgando para todos os envolvidos o que era feito, o motivo e etc. Fazer o acompanhamento para ver a eficácia dessas ações e os planos e repetir todo o processo aí, né? O ciclo PDCA. E com o tempo e o sucesso dos planos de melhoria, os operadores e equipes de outras áreas começaram a ver que o OE não era apenas mais um indicador para as lideranças, mas sim um indicador que trazia diversas vantagens para todos os funcionários e para a empresa como um todo. E dessa forma, foi inevitável a aproximação de todas as áreas para a execução de planos de melhoria. Vários e vários projetos aí sendo desenvolvidos. Vamos entrar aqui agora em resultados e também na discussão do projeto. Assim que o OE então foi implantado, foi feito o monitoramento desse indicador e durante alguns meses, e nesse período a média aí foi de 60%, como vocês podem ver na imagem aí do slide. Tem que confessar que é um valor abaixo, mas para uma empresa que tinha apenas começado a usar esse indicador, era esperado um valor bem menor. E nesse tempo de monitoramento, então ficou muito claro que um dos problemas que mais afetava o indicador e que até já comentamos aqui no início do estudo de caso são os setups. Essas atividades elas consumiam 14,7% do tempo de disponibilidade dos equipamentos. E como essa empresa trabalhava em 2 turnos, os setups consumiam aí 2,58 horas por dia. Um valor que é fora da realidade para qualquer indústria, né? E para encontrar a causa raiz desse tempo de setup excessivo, foi feito um plano de melhoria no setor de máquinas a laser, que é o setor que nós estamos implantando o OE. Foi feito então o uso de algumas ferramentas, como o diagrama de espaguete, que é para poder mapear os deslocamentos dos operadores e com isso definir como seria possível de reduzir a caminhada no setup da máquina que é mostrada aí na figura. A conclusão, eles descobriram que a caminhada feita pelos operadores durante aquele processo era muito mais longa do que poderia ser. No final, foram promovidas algumas mudanças que trouxeram uma redução de 85% do trajeto percorrido. Nós conseguimos ver isso aí na imagem do antes e depois aí.
Essas mudanças elas foram feitas aplicando os conceitos de setup interno e setup externo, que são setup interno, atividades feitas com a máquina parada, e setup externo são atividades feitas com a máquina em funcionamento. E tudo com o objetivo de poder aumentar a disponibilidade de máquina e transformar as atividades internas em externas. Então, nosso objetivo com o setup aí é transformar todas as atividades de máquina rodando em atividades de máquina parada em atividades de máquina rodando. E no final das melhorias implantadas, o setup que era de 25,9 minutos para o setup interno foi reduzido a 7 minutos, uma redução aí de 18,9 minutos por setup, o equivalente aí a 73% de redução. Esse foi um dos projetos de melhorias com maior eficácia que foram realizados dentro dessa indústria. E claro que eu não consigo mostrar todos os projetos para vocês aqui nesta aula, pois foram aí 2 anos e meio de trabalho constantes, com diversos projetos sendo implementados, vários projetos foram aí implementados. Mas o que fica claro aqui é que com a implementação do OE, as perdas de produção, seja elas por disponibilidade, por performance ou qualidade, ficam à mostra para serem corrigidas. E nessa empresa em específico, ter essa clareza de onde as perdas existiam e qual era o seu tamanho, trouxe a possibilidade de serem feitos vários projetos de melhorias que levaram o OE de 60% para 80,9% aí dentro de 2 anos e meio. Ou seja, um aumento de produtividade dessas linhas de 34,8 pontos percentuais, conforme nós podemos comprovar aí no gráfico, né? E isso é o que isso gerou de resultado para a empresa, né, em si. Ela teve um aumento da sua participação no mercado, ou seja, produzindo mais no mesmo tempo e com os mesmos recursos. Desenvolvimento de novos produtos e de novos clientes, aumento do faturamento e da competitividade no mercado, ou seja, a empresa obteve maior disponibilidade, melhor performance e também melhor qualidade, podendo servir mais e melhor para os seus clientes e desenvolver novos clientes potenciais e, consequentemente, isso melhorou a entrega, o custo e a qualidade dos seus produtos. Opa. Ou seja, a empresa, tudo isso foi graças à capacidade de monitorar e gerir os resultados da produção com base no indicador do OE. Sem o OE, seria possível a empresa alcançar todos esses resultados? Dificilmente seria, né? Mas somente com esse indicador, tudo isso foi possível de uma forma muito mais fácil e simples. E agora vocês entenderam como o OE ele é responsável por manter toda a indústria em pleno funcionamento? Não é à toa que lá no começo da aula eu mostrei as melhores vagas na indústria, sejam elas para cargo de analista, coordenação, de gerência, de direção ou até mesmo de chão de fábrica, vem o OE como essencial. Isso ocorre porque quem domina a técnica do OE se torna um funcionário capaz de promover melhorias gigantescas com projetos muito simples e pouco custosos, né? Mas, infelizmente, o conhecimento aqui no Brasil, né, sobre OE é muito precário. E para dar o primeiro passo, eu criei esta aula gratuita mostrando para vocês como o OE foi implementado na prática dentro de uma empresa e os resultados que ele gerou. E agora é hora de ir além, né? É hora de realmente entender como, na prática, implantar toda essa estrutura dentro da sua área e entrar em todos os detalhes de como você pode desenvolver um projeto parecido com esse e conseguir resultados tão bons quanto, né? Eu repito, resultados que, eu repito, colocarão você e sua empresa em outro nível de mercado. E por conta disso, depois de tanto encontrar analistas, engenheiros, líderes de produção, supervisores, gerentes e até mesmo alguns diretores que não possuíam nenhum conhecimento em OE e por isso limitavam a operação de uma fábrica inteira, depois de ver tanta gente falando da importância de ter uma cultura de melhoria contínua, mas sem utilizar um indicador mais importante de todos, e finalmente, depois de receber muitos pedidos no YouTube e principalmente aqui no LinkedIn, para desenvolver um material sobre o OE, eu vou apresentar para vocês aqui
o curso de OE, né? O Indicador de Eficiência Global dos Equipamentos, para você aprender a dominar o principal indicador da indústria e aumentar a eficiência dos equipamentos, mesmo se você já possui muita, pouca ou nenhuma experiência, e assim melhorar os processos produtivos da sua operação. Quais são os benefícios, então, de se tornar um especialista em OE? Eliminar as causas das quebras dos equipamentos e dos defeitos de produtos, reduzir as manutenções corretivas dentro da indústria, aumentar as manutenções preventivas baseadas no tempo e nas condições, eliminar os defeitos de qualidade gerados pela máquina, aumentar a produtividade das máquinas, eliminar as perdas e desperdícios no processo produtivo através da aplicação correta do método, dentre vários outros benefícios aí. O que você vai aprender neste treinamento de OE Master? Você vai aprender sobre a gestão de perdas, como ocorre em uma indústria, porque elas podem ser reconhecidas a fim de que seja possível maximizar a eficiência da empresa como um todo, os 7 passos eficientes e 100% práticos da preparação à consolidação para implantar o OE em qualquer indústria, aprender as técnicas para otimizar os resultados dos indicadores de disponibilidade, performance e qualidade, por que devemos medir a eficiência global dos equipamentos, como classificar cada parada que ocorre no seu processo, no seu equipamento, reduzir o tempo de parado de um equipamento, saber os motivos dessas paradas e o tempo que ficou sem produzir, alguns conceitos do próprio OE e de outras ferramentas que são essenciais, como o Takt Time, o Cycle Time e também o Lead Time, e também aprender a utilizar uma planilha automatizada desenvolvida pela minha equipe, que calcula automaticamente o OE e facilita demais o trabalho de implantação na sua empresa. E o OE Master é para você que quer dominar o indicador OE, né? O Indicador de Eficiência Global dos Equipamentos, da preparação à consolidação, que quer dominar as principais técnicas para calcular o valor de OE das máquinas, equipamentos, linhas de produção e também operações inteiras, quer aumentar suas chances nos processos seletivos de estágio, de trainee, quer se qualificar e estar preparado para as oportunidades do mercado e quer dominar a técnica para liderar a eliminação de desperdícios, tornando-se capaz de conduzir o time de melhoria, de excelência de processo a se destacar. E também quer ser reconhecido como referência em OE dentro da sua empresa ou ser promovido. E quer disseminar a cultura aí de melhoria contínua pela sua empresa. Aqui está o nosso conteúdo programático do nosso treinamento. Ele é composto de 3 módulos. O primeiro de gestão de perdas, aí, onde nós temos algumas aulas falando de conceito de perdas, estrutura, perdas atacadas pelo desdobramento, as 6 grandes perdas do OE. O conceito de OE, né? Por que medir a eficiência global do OE, a classificação das paradas, exercícios para a gente poder fixar sobre as paradas não programadas, os conceitos de OE, do Takt fixo, né? Cycle Time, Takt Time, Lead Time, a coleta de dados, fórmulas e resultados, nós vamos aprender várias fórmulas para a gente poder calcular o OE, a conciliação e a análise dessas perdas, e o terceiro módulo aí, os 7 passos eficientes e simples para a gente poder implantar o OE na nossa empresa, né? E o que você vai receber quando se tornar aluno? Você vai receber o treinamento do OE Master, né? Com 1 ano de acesso e todas as atualizações dentro desse período, 6 horas de conteúdo em vídeo com mais alto nível de conhecimento sobre OE, e onde você terá profundos conhecimentos aí sobre todos os aspectos de OE, né? Seus conceitos e a implantação. A planilha desenvolvida pela minha equipe, essa planilha aí, ela calcula automaticamente o OE e facilita demais todo o trabalho de implantação na sua empresa aí. Você vai ter um grupo exclusivo de WhatsApp para você poder tirar suas dúvidas, o network, ter casos de sucesso, e isso não tem preço. E também vai ter um suporte diretor com o professor, né? Se você assistiu alguma aula, ficou com dúvida, você vai me enviar a mensagem direto para mim pela plataforma e lá eu vou enviar todas as respostas que você precisar. E também nós temos aí vários outros bônus exclusivos para este treinamento. A Masterclass de como utilizar esse software que foi desenvolvido pela minha equipe. Uma Masterclass aí com meu amigo Diego Marinho, dos 5 passos para poder aumentar o seu salário. A Masterclass entre eu e Diego Marinho também falando sobre a redução de custo através da gestão de manutenção. Uma Masterclass aí com Hiroaki Kokudai, um dos maiores mestres do Lean aí
do nosso Brasil atualmente. Aula sobre o que é o Lean baseado no sistema de Toyota de produção. Outra aula com também Hiroaki Kokudai, como iniciar a semana Kaizen. Uma aula de Montanai também com o Hiroaki. E também como implantar os 5S aí com a Pamela Matias. E ao concluir o seu treinamento, você vai receber o seu certificado de especialista em OEE Master, de 6 horas, e você pode usar este certificado para completar horas extracurriculares na faculdade, preencher exigências em concursos públicos, participar de progressão profissional, provas de títulos ou até mesmo de subir de cargo na sua empresa. Temos aí, eu sou o professor, né, Túlio Martins, como eu expliquei no início da aula aí. E também temos aqui alguns depoimentos de profissionais iguais a vocês que estão conseguindo ótimos resultados com o OEE Master. Por exemplo, o Marco Antônio Carnieto, ele é um supervisor de produção e o depoimento dele foi o seguinte: sou supervisor de produção e já vou começar o ano praticando. Espero surpreender a todos. Acredito que são os pontos fortes onde analisamos a capacidade produtiva da linha da produção, juntamente com a manutenção preventiva. E também os exemplos e estudos de caso me ajudaram muito, pois são a realidade que encontramos aí no dia a dia. Outro depoimento do João Carlos Sena, que é um técnico em mecânica. Me sinto capaz para aplicar os conhecimentos, as práticas adquiridas durante o treinamento, pois todos os tópicos abriram uma luz clara e objetiva. Só agradecimento por ter participado deste treinamento aí. E quanto que você precisa para poder investir para ter acesso a todo este conteúdo? Atualmente o nosso treinamento de OEE Master ele está com 50% de desconto. Está então no valor de R$ 148,50 ou em 12 vezes de R$ 14,47 no cartão. No total, são mais de 20 aulas gravadas, tem acesso à planilha automatizada desenvolvida pela minha equipe, o grupo exclusivo no WhatsApp, o suporte direto com o professor para você tirar dúvidas, acesso imediato, certificado de conclusão. As aulas são em vídeos gravados para você assistir quantas vezes quiser e de onde desejar. E tem aí mais de 7 bônus exclusivos. Então venha se tornar um especialista em OEE Master. E além de todo esse conteúdo, ainda você tem a garantia da satisfação. Você tem 7 dias aí de garantia de risco zero. Todo o conteúdo do nosso treinamento, ele é 100% voltado à experiência prática vivida dentro das empresas, e com isso temos total certeza de que o conteúdo do nosso treinamento ele é exatamente o que você precisa. Por isso, ao você se inscrever em nosso treinamento, você vai ter 7 dias de garantia de satisfação. Após a inscrição, você tem 7 dias para ver todos os materiais de treinamento e assistir às aulas. Se por qualquer motivo você achar que o nosso treinamento não irá te atender, você vai enviar um e-mail para contato@tuliomartins.com.br que eu irei devolver 100% do seu dinheiro. Então é um risco zero, né? 7 dias aí de garantia. Se você ainda está com dúvida se esse curso vai te ajudar a se tornar um especialista em OE, você pode falar com a minha equipe e comigo aqui no WhatsApp. Clicando aqui nesse botão, ele vai te encaminhar para o WhatsApp da minha equipe e também para falar comigo. Temos aí algumas dúvidas, né, frequentes, que você pode tirar a dúvida aqui. Então eu te espero aí no nosso treinamento de OEE Master. Venha ser um especialista em OEE.